Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje nesse vídeo eu falarei com vocês como vender qualquer coisa pela internet. E quando eu digo qualquer coisa mesmo. Deixa eu dar dois exemplos aqui. Eu com o meu time de growth, nós vendemos hoje milhões e milhões em bolsas, sapatos, equipamentos, vários itens voltados para nossos clientes de e-commerce. Mas também nós vendemos para empresas B2B que faturam bilhões e que possuem um ticket médio, vamos lá, acima de 2 milhões de reais, por exemplo. Então, sim, essa metodologia que eu quero conversar com vocês hoje, esse passo a passo, ele serve para qualquer empresa, para qualquer formato, seja B2C, B2B, D2C, não importa. Então, vamos começar esse vídeo. Antes de entrar de fato no passo a passo, eu vou supor que você já possui o seu produto, que você já possui o seu serviço, ou que você simplesmente está estudando e pensando e já montando a sua estrutura mais completa. Então, entenda se o seu produto tem um preço competitivo, qual o tamanho de mercado, a mesma coisa serve para o seu serviço. Tá? Então, vamos iniciar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nosso público profundamente. Tá? Então, sim, quais são as dores que o meu produto ou serviço resolve? Para que em cima disso eu consiga mapear e criar hipóteses de personas. A gente pode falar aqui personas inicialmente, onde são pessoas fictícias, que nós colocamos um nome para ela, por exemplo, que vai ser Aline, de 25 a 31 anos de idade, que ela gosta de nutrição, que ela é uma pessoa que gosta de ir na academia, e por isso vai ser a pessoa foco aqui para eu vender meu produto de suplemento. Então, isso é criar uma persona. Você cria uma pessoa fictícia para ela. Então, para você criar uma pessoa fictícia, você precisa entender profundamente do seu público. Então, faça pesquisas, vá atrás, faça entrevistas de fato. Esse é um ponto muito importante. Não fique apenas naquele conhecimento que você possui internamente, aquilo que você acha. Vá para a rua, entreviste as pessoas, converse com as pessoas que são o seu potencial público. Isso é um ponto muito importante para que quando você construir a sua persona, sua pessoa fictícia, para fazer sua campanha, para fazer seu social media, você tenha isso o mais assertivo possível, tá? E fazer personas vai te ajudar a conseguir fazer testes depois, posteriormente, em todos os locais, validando aquela persona ou não. Outra forma também muito interessante de fazer essa questão de público é fazer a questão de cohorts. E tem uma pequena diferenciação, tá? Quando a gente fala de persona, a gente está criando uma pessoa fictícia. Quando nós falamos de cohorts, nós estamos falando de um segmento de comportamentos similares em relação ao tempo. Então, por exemplo, aquela mesma pessoa que eu comentei antes, a Aline, ela pode ser uma pessoa que hoje em dia ela vai na academia das 5 às 6 da manhã, que ela faz um uso restrito de calorias, porque ela está num momento onde ela quer perder gordura corporal. Então, isso é fazer um cohort também. A gente coloca segmentos de comportamentos dentro dessa pessoa. São dois modos interessantes para que a gente, depois, na hora de fazer nossa estrutura de marketing, por exemplo, nós tenhamos isso mapeado e a gente consiga destrinchar nossa linha de comunicação a partir disso, tá? Então, só reforçando aqui, faça a pesquisa, não fique apenas na questão de você imaginando o que o seu público faz, como o seu público é. Vá para a rua e entenda como o seu produto ou serviço ele é visto pelas pessoas e quem são as pessoas mais propensas de fato a comprar. Porque fazendo isso, você vai ser muito mais assertivo depois na próxima etapa que a gente vai entrar. Tá? Mas entender o seu público é o que você deve fazer não só quando você está iniciando a empresa, dando um exemplo aqui para essas empresas que eu comentei antes, seja B2C ou B2B, desde aquelas que faturam, estão iniciando sua empresa e começando seu e-commerce, a gente faz isso, a gente faz estudo de persona, mas a mesma coisa ocorre para e-commerces, por exemplo, que já possuem, por exemplo, faturamentos de milhões. Nós fazemos esse estudo e nós fazemos essa pesquisa também, sempre para garantir que a gente tenha o máximo de informação correta para que a gente faça as nossas campanhas mais apropriadas possíveis. Então, finalizando aqui e entrando para a próxima etapa. Indo agora para a segunda etapa, que é a questão de entender a jornada de compra. Se você quer vender qualquer coisa pela internet, você precisa se especializar nesse ponto. Entender como as pessoas tomam sua decisão de compra pela internet. Para isso, eu vou deixar até mesmo um vídeo mais completo aqui em cima, que eu falo sobre essa questão do Messimiro, que é um estudo muito interessante. Basicamente, em português, seria o meio bagunçado como as pessoas tomam sua decisão
de compra pela internet. É um estudo do Google, então vocês têm disponível, vou deixar até aqui mesmo na descrição, caso vocês tenham interesse em ler. Tá, mas vamos lá. Mais uma vez, eu vou voltar primeiro, antes de a gente entrar em ferramentas, etc., eu vou falar com vocês aqui em como entender um pouquinho mais essa jornada. Naquela mesma pesquisa que vocês vão fazer para entender a persona, quem são as pessoas ideais de fato, nessa pesquisa você pode adicionar mais perguntas para entender como é que aquela pessoa vai tomar essa decisão. Por mais que você faça a pesquisa, você vai pegar alguns insights lá dentro, mas nem tudo que aquela pessoa fala, ela vai 100% entender toda a sua jornada, porque ela não vai ter não vai ter claro na sua cabeça, vai estar no seu inconsciente que a marca, por exemplo, que ela resolveu comprar seu suplemento, ela antes de resolver decisão de compra, a compra daquela marca específica, ela foi atingida 7 vezes, por exemplo, em redes sociais para então tomar essa decisão. Mas você vai conseguir entender, por exemplo, que ela, sim, ela gosta daquela marca porque ela passa um conteúdo de valor para ela nos locais onde ela está prestando atenção. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, no momento que você está fazendo a pesquisa de persona, aproveite e já comece a perguntar como é que aquela pessoa de fato decidiu comprar o meu produto que eu estou vendo aqui com outra empresa, ou porque ela decidiu contratar o serviço da outra empresa que seja. Tenta entender os motivos que levam aquela pessoa a iniciar a jornada e até mesmo depois no final tomar sua decisão final. Tá? E aqui, quando a gente fala agora, entrando um pouquinho mais na parte tecnológica, de fato, nós temos que mapear como é que a pessoa, de fato, tem a sua decisão. Quando nós estivermos já capturando informação com o nosso GA4, que é uma ferramenta de análise de dados de comportamento de usuário, inclusive, a gente vai conseguir extrair e entender, a pessoa entrou pelo Facebook, pelo Instagram, depois ela fez 2 pesquisas orgânicas e só então ela fez e tomou sua decisão de compra. Mas outra boa porcentagem de pessoas, ela chegou pelo orgânico, depois ela foi do tráfego direto e só então ela comprou por causa que eu fiz um retargeting com ela em relação ao Meta Business, que é o Facebook e Instagram. Existem várias jornadas, é isso que você precisa entender também. Mas, quando eu entendo as jornadas mais importantes, como é que elas costumam chegar e de fato comprar no meu site, quais são os caminhos que ela toca, quais são os sinais que ela me dá antes da decisão, eu posso fortalecer isso, tá? Então, existem aqui os sinais que são enviados quando você faz o e-mail marketing, os sinais que são enviados quando você faz campanhas pagas, os sinais quando você faz um bom SEO, que é aquela questão de tráfego orgânico. Existem todos os pontos que o GA4 ele vai mapeando e te dando informação para que você entenda um pouquinho mais a jornada. Isso é muito interessante. E, além disso, obviamente, o que eu recomendo também é que nessa parte de jornadas de compra, entre na jornada de compra dos seus concorrentes, para conseguir mapear o que eles já estão fazendo de interessante e o que eles não estão fazendo interessante. Um exemplo muito comum aqui é fazer cliente oculto, tanto na minha empresa, para identificar, por exemplo, se eu já tenho vendedores, como é que está o atendimento e como é que é o atendimento dos meus concorrentes. Porque aqui eu já consigo identificar essa abordagem que meu concorrente está utilizando, talvez seja mais interessante que a minha. Então eu posso fazer um teste AB aqui para verificar mudando a minha abordagem em 50% do tempo das pessoas que me chamam, para verificar se minha taxa de conversão com mensagem nova aumenta. Ou simplesmente eu verifico que o meu vendedor não está atendendo o meu cliente da forma mais adequada possível. Então sim, mapear a jornada de compra vai te ajudar, de fato, a vender qualquer coisa pela internet. Entrando na terceira parte, que é capture os dados e faça o processo de melhoria contínua. Esse ponto, assim como todos os outros, obviamente, mas eu diria que esse ponto é o mais crucial de todos. Hoje no Growth Marketing, toda a metodologia, que é o ponto que eu sou especializado, inclusive, ela se baseia em crescer uma empresa de forma exponencial e sustentável, mas tudo aquilo que a gente faz precisa ser baseado em dados. Então, a decisão que eu tomo para conseguir crescer a empresa, ela tem que ser baseada em dados. Então, capturar os dados, ele é a parte essencial de conseguir vender qualquer coisa pela internet. Porque sem isso, é como se você testasse isso, mas não pegasse o que esse teste te diz. Testasse de novo, mas simplesmente não pegou nenhum retorno sobre esse teste. Você está testando por testar. Então isso é uma coisa que não pode acontecer. Então capturar os dados, ele vai desde a parte de, por exemplo, configurar
o seu site para enviar as informações corretamente para os canais de aquisição como Meta Business, Google Ads, LinkedIn, Pinterest, qualquer canal de aquisição de tráfego pago que você for utilizar, para conseguir ensinar ele corretamente a fazer seu trabalho, mas da mesma forma você quer capturar o dado para conseguir entender o que a gente falou antes da jornada de compra. Então a jornada de compra ela passa por aqui. Eu preciso configurar corretamente o meu site para que ele envie informações para o GA4 de forma correta. E isso existem vários modos, mas o modo que eu mais recomendo aqui é fazer através do Google Tag Manager, que é um local onde você vai conseguir fazer a configuração e o envio das informações daquela pessoa que está no seu site, por exemplo, ela está navegando, clicou num botão, depois ela foi para a visualização do produto, adicionou no carrinho, foi para o checkout, foi para purchase, ou se foi para B2B, ela visualizou minha landing page, visualizou meu arquivo, ela foi até a terceira sessão, então ela clicou em quero saber mais e foi falar no WhatsApp com o vendedor. Ou ela foi e clicou e preencheu um formulário. Tudo isso tem que ter muito claro e quem faz isso é o Google Tag Manager, ou caso você tenha um programador na sua empresa, o programador ele pode fazer isso de forma manual também, mas eu recomendo que faça assim no Google Tag Manager. Isso é um ponto ideal, tá? E necessário para qualquer coisa que você for fazer. Não inicie seu projeto ou mantenha ele sem a parte de captura de dados e envio de dados de forma correta, porque isso impede o processo de melhoria contínua. Melhoria contínua é entender todas as minhas taxas de conversão, da impressão até a parte da venda. Existem inúmeras micro taxas de conversão que elas demonstram, por exemplo, onde pode estar o problema em relação ao meu funil, tá? Seja B2C ou B2B, não importa, tá? Existem várias taxas, porque da impressão para o clique é o CTR, mas do clique para a visita existe uma outra taxa de conversão, por exemplo, que pode estar informando o seguinte: as pessoas estão clicando no meu anúncio, mas elas não estão chegando no meu site porque meu site está muito lento. E como é que eu vou identificar isso? Porque existe uma taxa de conversão que pode me mostrar isso. A mesma coisa para todas as outras micro taxas, e isso vai depender do seu processo, se você é uma empresa B2C, um e-commerce, se você é um B2B, e até mesmo nesses locais, e pode existir diferenciações. Então é importante entender cada uma das microtaxas, configurar isso corretamente para que eu consiga enxergar, identificar onde pode estar esse gap, essa oportunidade, fazer um teste e iniciar o processo de melhoria contínua para garantir que eu aumente essa taxa de conversão. Esse é um exemplo. Indo agora então para o quarto tópico. O quarto tópico é: seja omnichannel, utilize multicanais. Então, aqui esse ponto não fique focado apenas, por exemplo, em ter um canal de vendas, possuir, por exemplo, meu e-commerce, lancei meu e-commerce, dando só um exemplo aqui, ou minha empresa de serviços, lancei meu site e agora eu vou esperar os clientes chegarem. Não. Para você conseguir, hoje em dia, vender pela internet, você precisa estar presente onde seu cliente está. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas aqui, elas possuem, por exemplo, um preconceito em relação ao TikTok. Mas você já analisou se seu cliente não está lá dentro e está consumindo conteúdo de alguma forma? Você analisou se seu cliente está no LinkedIn? Como é que ele está posicionado nesse local? E você precisa entender que cada um dos seus locais precisa serem estudados e entender como é que a pessoa deseja, em qual estado emocional ela está. Quando a pessoa está no LinkedIn, por exemplo, ela está focada na parte profissional. Quando ela está no TikTok, ela está focada, por exemplo, em provavelmente ter um pouco de descanso ou se divertir um pouco. Quando ela está no Facebook, é muito provável que ela está buscando conteúdo sobre as suas pessoas conhecidas, sobre seus amigos, familiares, etc. E quando ela está no Instagram, muito similar ao TikTok, ela está buscando ali um momento de distração. Então, o modo como você faz conteúdo aqui, ele é importante porque existe a diferenciação para esses locais. E você tem que estudar esses pontos, estudar as plataformas e se posicionar lá dentro. Porque isso que eu falei agora, por exemplo, ele serve tanto para fazer o social media, que é aquela questão orgânica das redes sociais, agora estou falando da questão de conseguir pessoas para seus locais, mas também as pessoas vão te chamar nessas plataformas e você deve responder elas. Não é onde você quer fazer a venda, é onde o seu cliente quer comprar. Então, se o seu cliente deseja comprar pelas mensagens do Instagram, você tem que ter um processo, ir lá dentro e conseguir fazer essa venda. Se seu cliente quer fazer a compra pelo WhatsApp, ótimo, deixe ele vir até você e faça seu processo de atendimento de forma correta e mais rápida possível. Então, quanto mais canais
você adicionar na sua empresa para conseguir deixar as pessoas chegarem até você, melhor. E quanto mais você conseguir trabalhar de forma correta nesses locais, melhor também. Mas claro que eu entendo que caso você seja uma pessoa que está iniciando um empreendimento, ou seja, uma empresa pequena, você não vai conseguir atuar em todos. Então, nesses momentos, o que eu recomendo é mapeie quais são os principais locais onde seu cliente está e se posicione bem lá dentro, para que conforme você vai escalando a sua empresa, você consiga abrir novos canais de atendimento também e novos canais de trazer pessoas para a sua empresa, tá? Indo agora para o nosso último tópico, que é escalabilidade e automação. Nós falamos aqui sobre diversas coisas, sobre a questão de termos a definição correta do nosso público, sobre multicanalidade, sobre capturar dados, sobre jornada de compra. Então são vários tópicos que são base para a gente conseguir fazer a escalabilidade da nossa empresa. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, tá? Dentro para a gente conseguir escalar uma empresa, seja B2C, B2B, é nós termos processos muito bem definidos para que esses processos sejam facilmente replicáveis, tá? E o próximo ponto aqui, que é a automação, que vai tirar muito trabalho manual, por exemplo, é que a gente, por exemplo, dentro da nossa jornada de compra, quando a pessoa entrou no nosso site, deixou suas informações, que existam automações, tanto para, caso for B2C, facilitar e informar a jornada de compra do consumidor para comprar o meu produto ou até mesmo o meu serviço. Então eu posso criar a coisa mais básica que vocês veem muito e talvez pessoas acreditam que não funcionam, mas funciona muito, que é a questão de automação de e-mails. Para fazer tanto a questão de nutrição, mas também, obviamente, a questão de influenciar a jornada de compra. Porque toda a jornada de compra, se vocês assistirem meu vídeo posteriormente sobre a questão do Mass Mirror, jornada de compra do consumidor mais completo, vocês vão entender o porquê é importante influenciar e porquê a influência está totalmente vinculada à minha linha de comunicação. Então, a automação ela pode ser feita para e-mail, pode ser para WhatsApp, pode ser para atendimento com chatbots, pode ser para vários quesitos. Onde você identificar que existam processos muito manuais, muito provavelmente vai ter uma inteligência artificial que pode auxiliar você a fazer esse processo e melhorar o seu dia a dia, cortando muitos trabalhos manuais. Então, a última etapa em relação a como vender muito é tenha processos bem definidos e crie o máximo de automações possíveis para tirar trabalho manual, para que você e sua equipe possam pegar o tempo para fazer a análise correta dos dados e fazer o processo de melhoria contínua e sempre buscando, de fato, maior taxa de conversão, o menor CAC e o maior LTV possível. CAC é custo de aquisição e LTV é quanto a pessoa deixa de dinheiro em relação ao seu tempo de vida na minha empresa. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau!